nós não queremos, talvez o problema é tão grave conosco, nós não queremos expor, né, o nosso problema para aquela pessoa. E se nós não expondo o problema, também não vamos encontrar o quê? Ajuda, né? Mas aquela mulher, ela queria ter novamente um contato com o homem de Deus. Então, quando ela entrou em contato novamente, disse: mas eu orei por esse filho, agora ele morreu, você veio trazer para minha casa a maldição, né? Mas Eliseu, como diz as escrituras sagradas, né? Ali ele colocou o seu corpo em cima daquele corpo, né? A sua boca com a boca do menino, as mãos também, tudo certinho. E soprou ali, pediu a Deus. E ele trouxe e deu filho novamente àquela mulher, né? Então, mas ela não contou para Geazi, né? Falou: não vou contar porque talvez ele não vai resolver o meu problema, né? Mas ela foi contar para quem? Para Eliseu, né? Então, na maioria das vezes, não há interesse no interlocutor em saber o real estado de seu interrogado, né? Muitas vezes não quer saber, só uma coisa que acontece: está bem com você, mas talvez não há interesse da parte que está perguntando saber de alguma coisa, né? Mas é o costume que temos: tudo bem, meu irmão, está bem, sim, graças a Deus, né? Mas é uma coisa que acontece no nosso dia a dia de perguntar isso para as pessoas, né? São perguntas vazias que se tornaram uma conduta social, mesmo porque, se a resposta for carregada de necessidade, vai implicar no outro o dever de ajudar. E isso quase ninguém quer. Muitos querem cuidar de suas vidas e poucos se interessam pelos problemas dos outros, né? Então a pessoa nem fala, porque não vou contar mesmo, não vai resolver o problema. E o interesse do outro também, em saber, também não tem o mínimo interesse. Mas aquilo é um caso social que as pessoas acostumadas a perguntar se vai tudo bem, né? A questão é como lidar com os muitos problemas e dificuldades que nos ocorrem. Com quem devo compartilhar os meus problemas? A quem pedir ajuda? Quem deve ser o meu conselheiro ou confessor? Ou devo deixar as dificuldades me consumirem, levando-me à morte por não confiar em ninguém? Aí que está o problema. Será que eu devo pedir ajuda? Tem pessoas que preferem ficar no anonimato, mas não fala nada a ninguém, né? Não vou contar para fulano, porque fulano vai dizer para cicrano, e assim todo mundo vai ficar sabendo. Então vou ficar no meu anonimato, né? Vou ficar guardado comigo mesmo. E a pessoa sofre grandes perdas com isso, porque ele passa a entrar num estado de depressão também, porque ele não se expõe o problema dele para receber ajuda. Então, se eu não conto para o meu irmão, para o amigo, o problema, como que ele vai poder solucionar o problema para mim, sendo que ele não sabe? Então, eu nunca vou ter a resposta necessária para aquilo. Então, cabe a mim pedir ajuda, mas muitas vezes, por causa do problema, talvez uma vergonha, e a pessoa não diz nada, né? Não vou contar porque a igreja toda irá ficar sabendo, né? Errado, porque assim, quando a igreja fica sabendo, há mais possibilidade de quê? De ajuda, não é verdade? Então, em vez de uma pessoa ajudar, ajuda várias pessoas. Então, muitas vezes a pessoa se resguarda, é o direito dele, mas também ele perde também a bênção ali na frente, que ajuda para aquele problema. A mulher de Sunem estava com um grande problema para ser resolvido e precisava de ajuda, precisava de um milagre. Seu filho havia morrido e ela acreditava no milagre da ressurreição. Creio que esse caminho para recebermos o milagre de Deus em nossas vidas é acreditarmos em milagre e buscarmos aquele que pode transmitir o milagre. Então, isso que nós devemos fazer, né? É acreditar no milagre e acreditar naquela pessoa também que nós estamos buscando o quê? O milagre. Acreditar que aquela pessoa vai me ajudar. Então,
aquela mulher, ela estava com este problema. E ela cria na ressurreição e também, ao mesmo tempo também no milagre, que era ressuscitar o filho dela. Se ela não buscasse, né, o milagre, ela não iria receber o que? O milagre. Né? Sinceridade e transparência tem que ter, né? Coração é terra que poucos conhecem. De fato, é muito fácil esconder um problema, uma dor, uma angústia, um medo, uma perda, é muito fácil de simular para que outros não percebam. Às vezes, só os mais íntimos sabem que alguma coisa não está bem com a pessoa amada. Então, quando somos íntimos uns com os outros, quando chegamos perto de algum irmão, nós já conhecemos o problema. Não está bem com fulano de tal. Na verdade, olha, ele está diferente. Né? E quando você pergunta, tudo bem? Ele vai dizer, não, está tudo bem sim, está tudo bem. Né? Então, pessoal, olha, há algo estranho com o irmão. Né? Por quê? Porque conhecemos uns aos outros. Né? E quando a pessoa está alegre, olha, ele não está com problema. Ele resolveu o quê? O seu problema. Então, irmãos, nós conhecemos uns aos outros e sabemos quando um está mal e quando está bem. Né? Então, cabe aqui o quê? A pessoa dizer, ó, eu estou com problema, para receber o que? A ajuda necessária. É por isso que, quando temos dificuldades, a pessoa vai num shopping, numa loja, está lá a pessoa escrito, posso ajudar? Né? Quando a pessoa está procurando alguma coisa para comprar no encontro, ele pega, olha, onde está o tal produto? Ah, está na tal prateleira tal, não é isso? Então ali as pessoas para ajudar os clientes. Está lá, posso ajudar? Então se a ajuda está perto de nós, não formos lá buscá-lo, ela não vai vir até nós. Então para qualquer dúvida que temos, está lá no computador, ajuda, clique em ajudar. Aí a pessoa clica ali e vai saber o problema que a pessoa vai resolver, né? E assim é na nossa vida também. Né? Todos nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Não temos escrito em nossas roupas, posso ajudar. Né? Mas cada um deve ajudar o quê? Uns aos outros. Assim diz a Bíblia. A um companheiro diz o quê? Esforça-te, tem bom ânimo. E um ajudou o quê? Ao outro. É assim que funciona a coisa. Né? Quando se esconde uma dor, uma luta no íntimo da alma, não se compartilha com ninguém. Isso pode significar um coração endurecido, orgulhoso, temeroso, egocêntrico, desconfiado, incrédulo e também inseguro. É isso que acontece quando o quê? Escondemos alguma coisa, escondemos uma dor, né? E tem pessoas, né, que ele morre por causa disso. Ele se fecha tanto, né? E ele tem problemas, talvez um problema de coração. O que vai acontecer? Vai dar um ataque o quê? Cardíaco. Porque ele o quê? Ele não expôs, não desabafou. É dessa forma. Tem pessoas que desabafam chorando. É um bom desabafo. Pessoas chora e desabafa. Outros caem na risada. Ele desabafa. Assim também, né? O irmão daí contando uma vez que era militar, foi atender uma ocorrência e lá tinha um acidente e a mulher chegou e danou a rir. E ria muito, caiu na risada e as pessoas se indignaram. Aí a pessoa, não, fica quieto. Então aquilo ali foi um método, disse o quê? De se desabafar no problema. Então, irmãos, se nós não desabafamos uns aos outros, nós vamos ficar o quê? Ressequidos, né? E não vamos conseguir a nossa ajuda necessária que queremos para a nossa vida. Para que passamos sobre muitas dificuldades que nos assaltam, é necessário ser sincero, ser transparente, identificar o problema e sua causa. É um bom princípio para a restauração da cura. Então, em primeiro lugar, nós temos que identificar o problema. Né? O que está acontecendo comigo? O que eu posso fazer? Né?
Vou procurar o quê? Um irmão para me ajudar. E assim, dessa forma, nós identificamos o problema e damos o remédio que para a cura do nosso problema. Sinceridade e verdade é uma exigência para os cristãos. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 8, que diz o seguinte: por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. É assim que façamos, né? Como? Celebrar, não com fermento velho, né? Mas com fermento da verdade, da sinceridade. Ser sincero uns para com os outros, né? Meu irmão, o que você está precisando? Está tudo bem com você? Tem que falar, não, a coisa está ruim, né? As coisas não vão bem para mim, né? Você pode me ajudar nesse problema? Né? Se ele não puder, não, mas eu posso dar uma mãozinha para você, posso chamar também outras pessoas para ajudar, e assim vai, né? Principalmente quando a igreja aqui tem muita mão de obra, né? Tem mão de obra. A pessoa está precisando fazer uma casa, levantar paredes, etc, né? E não, estou precisando de uma ajuda, e convoca os irmãos, não é isso? Irmão, você pode me ajudar? Claro, vamos lá, né? Sentar tijolo, não sei, mas sei fazer massa, carregar um saco de cimento, e assim vai, né? Então, dessa forma, nós podemos ajudar uns aos outros, né? E se a pessoa dizer, olha, eu não preciso de ajuda, eu prefiro pagar, não, se você tem um dinheiro, pague, não é isso? Mas se você quer economizar para investir em outra coisa, quer pedir ajuda, vamos o quê? Ajudar, assim que funciona a coisa, né? Então, é com fermento da sinceridade e da verdade. Não, eu sou sincero, eu não posso pagar, você vai me ajudar? E assim, ajudamos uns aos outros. Identificar o problema e pedir ajuda. Salmos no capítulo 42, e o versículo 5 ao 6, diz o seguinte: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Então, dessa forma nós podemos pedir ajuda. Olha, eu estou assim, assado. Né? Como o salmista diz, olha, minha alma está perturbada, eu estou precisando de ajuda, lembra-te de mim, né? Me dá o socorro. Né? O salmista Davi foi assim, né? Ele disse, olha, ele ficou tão encurralado que ele olhou, olha, de onde me virá o socorro? E agora? Os inimigos de um lado, agora eu estou à frente, não tem para onde eu fugir. E ele disse, de onde me virá o socorro? Ele lembrou, o meu socorro vem de quem? Vem do Senhor que fez o quê? Que fez o céu e a terra. E se nós não pedimos socorro? E aí? É assim que acontece. Quando a pessoa passa por perigo, o primeiro momento dele é pedir socorro. Né? Quem está perto dele, socorre aqui. Né? Socorre aqui que a pessoa está passando mal, a pessoa está morrendo. Vamos ligar para o SAMU. É assim que funciona. Né? Assim aconteceu com os israelitas vindo do Egito. Chegaram ali perante o Mar Vermelho. E agora? Para frente é água. Atrás tem o exército de Faraó. Nós estamos perdidos. Né? E agora? Como diz o hino, né? Basta tocar o quê? Na água. Né? Toque na água. Né? Basta tocar na água. Então Moisés diz, olha, não se assombre. Vocês vão ver o quê? A glória de Deus. Aquelas pessoas pediram socorro a Moisés. E agora, Moisés? O que você vai fazer? Tiraram nós do Egito. Agora para morrer aqui no deserto? Lá não tinha sepulcros? Moisés, calma. Vocês vão ver o quê? O livramento de quem? O livramento do Senhor. E Moisés naquele momento pediu socorro e Deus atendeu. Olha, Moisés, toque na água. E aqui?
O mar se abriu, eles passaram. Então, irmãos, dessa forma nós podemos sentir, ó, eu estou aflito e necessitado, né? Eu estou pedindo ajuda, me socorra, né? A Bíblia diz que nós devemos se humilhar, né? Aquele que se humilha será o quê? Será exaltado. Não é o que exalta? Será humilhado. Então a gente tem que saber se humilhar no momento certo, né? E dizer, olha, o meu problema é assim, eu preciso de quê? Eu preciso da sua ajuda. Agora, outra coisa importante, clamar por socorro é o segredo da vitória. Salmo no capítulo 109, e o versículo 22, e 142, o versículo 6 ao 7. Pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. O salmista diz assim, atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Olha o que o salmista diz, né? Olha, Senhor, eu estou pedindo socorro. Quando Davi, ele estava fugindo de Absalão, e as pessoas amaldiçoando ele, jogando pedras, e Davi descalço, né? E o chefe lá do exército, olha, o rei, eu vou cortar a cabeça agora. Não, rapaz, calma aí. Está amaldiçoando porque Deus quer assim, não faça nada não, né? E ele diz, eu vou cortar a cabeça desse homem agora. Falou, não faça isso. Então, irmão, mas naquele momento Davi pediu ajuda a quem? Pediu ajuda de Deus, e Deus ouve as orações. Deus está pronto para nos ajudar, mas nós devemos fazer como aquela mulher, ir para buscar o milagre. E o milagre vai vir até nós, né? Mas se ficarmos parados, não vamos o quê? Receber a bênção de Deus, né? E ele diz também no capítulo 61, versículo 1 e 2, ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração, desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha, mais alta do que eu. Agora outra coisa importante que tem que fazer, confissão e conselheiro. A confissão daquilo que está ocorrendo ao seu redor, ao seu interior, traz a própria sobrevivência de toda a sua vida. Talvez seja a única forma de promover a salvação da sua alma. Como bem expressou o salmista, enquanto ficava calado, sua alma definhava, morria cada dia. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém. Irmãos, está escrito em Salmos 32, versículo 1 ao 5. Então isso é pedir o quê? É confissão, né? E receber conselhos de Deus. O salmista diz, Senhor, olha, enquanto eu me calei, eu não sentia vida. Eu estava se definhando, estava morrendo, né? Entrando-se num processo de depressão, né? A pessoa retraída, trancada no local, não saía para conversar com ninguém, e assim aconteceu com Davi. A própria mão de Deus esmagando ele, por quê? Porque ele escondeu tudo, né? E quando ele confessou, para ele foi o quê? Um desabafo, foi um alívio tremendo para ele, de ele confessar e ao mesmo tempo receber o quê? O perdão, que foi mais importante para ele, né?
Então, quando a pessoa se resguarda, se guarda tudo para ele, é prejuízo, né? Se for uma coisa que ele necessita de ajuda, ele tem que procurar ajuda. Confessar a dor e pecado produz liberdade, perdão e cura. Salmo 51, capítulo 1, 50, versículo 1 ao 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque teu amor, por tua grande compaixão, apagas as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti só, contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Olha que coisa bonita, né? É reconhecer que nós o quê? Que a gente errou, né? Que eu estou errado. A pessoa chegar perto de mim, meu irmão, você errou. E eu tenho que fazer o quê? Baixar a cabeça e dizer muito obrigado por ter falado isso comigo. Peço o quê? Perdão. E assim aconteceu com o salmista Davi. Disse: Senhor, tu tem razão em me condenar, porque eu realmente fiz isso. Mas o que ele diz? Agora perdoa-me. Tem razão em me condenar, mas também pode o quê? Pode me livrar também dessa sentença. O que aconteceu com o salmista Davi. E pode acontecer conosco também. Ao errarmos, né, com qualquer pessoa, né, com Deus, e receber de Deus que o perdão, receber o perdão do irmão, e chegar a dizer: meu irmão, me perdoa, porque eu errei contra o irmão. Não o quê? É ficar guardando tudo dentro da pessoa e pensando que está tudo bem, mas não está o quê? Não está bem. Então, o que vai acontecer com a pessoa? Ele vai se definhar, e aquilo vai ficar martelando a sua consciência, e ele tem que se expor, ele tem que falar. Quando ele se expõe, então para ele o que? É um alívio. Assim que aconteceu com Davi, né? Ele ficou preso, mas quando ele confessou, ele sentiu um alívio tremendo, né? Provérbios 28, capítulo 13, diz o seguinte, né? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem as confessa e os abandona encontra misericórdia. A quem procurar quando tiver alguma demanda ou necessidade. Se for uma ofensa contra outro, procurar ofendido para reconciliação, que está escrito em Mateus, no capítulo 18, versículo 15 ao 17, que diz o seguinte: se o meu irmão pecar contra você, seu irmão pecar contra você, vai e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. Então, isso que tem que acontecer conosco, né? É ir até o irmão, né? Não é ficar falando, né, com outro, que aconteceu um problema com fulano, com ciclano, né? Mas, como diz aqui Jesus, e até o irmão, vai você sozinho com ele, né? Vem até a mim e eu vou até o irmão, não ficar falando mal um dos outros, né? O apóstolo Paulo diz: não, por que ficar falando mal um dos outros, julgando um aos outros? Por que isso, né? Vocês estão definhando entre uns aos outros, acusando uns aos outros. Cristo diz: vai você a ele próprio, né? Se não está bem com você ou com outro, vai vocês dois e chegue o quê? A um acordo. Então, assim que Cristo diz: ganhaste o teu irmão, né? Eu ganhei o irmão me ganhou também. Veja que coisa boa, né? Não ficar o quê? Por isso que Deus falou para Moisés que não haja o quê? Mexeriqueiro no meio o quê? Do meio do teu povo, né? Então, porque isso mata. Porque conta uma coisa para um, o outro vai... Quando chega lá à frente, não é como
aquela pessoa contou. Sempre é o quê? A cada ponto aumenta-se um conto. Então, não é aquele problema. Então, irmãos, quando não está bem, nós devemos o quê? Dizer, olha, está ruim. E o quê? Como diz, confessar as culpas uns aos outros, né? E ganhar uns aos outros. Se for um pecado, busque um bom conselheiro e confesse a culpa. O que nós devemos buscar se for um pecado? Buscar um conselheiro. Tiago capítulo 5, versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. A oração de um justo é poderosa e também eficaz. Está vendo, irmãos? É isso que devemos fazer. Então é confessar, irmão, eu pequei contra você, me perdoa. Não está bem entre nós dois. Não vamos dizer que está bem, mas vamos chegar a um denominador comum, e assim, confessando os pecados uns aos outros, para sermos curados, porque estamos doentes. Se eu cometi pecado com o irmão comigo, nós estamos doentes, não é isso? Então devemos confessar uns aos outros para que nós possamos ser sarados. É por isso que diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Se for um conselho, uma direção a tomar, um pedido a fazer, procure um bom conselheiro, também que está escrito em Malaquias, no capítulo 2, versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e a sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Está vendo? O pastor também está o quê? Enquadrado nesta classe de pessoas, né? Devemos o quê? Chegar até o pastor chegar até a ovelha, e assim vai, né? Conversar uns com os outros, vamos o quê? Resolver os nossos problemas. Sobretudo, Deus é o melhor conselheiro e o melhor confessor, a quem devemos, em primeiro lugar, buscar ajuda. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, derramando perante ele nossas lamentações, fraquezas e pecados, porque ele é o quê? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Qual é o nosso conselheiro aqui? Pedir conselho de quem? Se passamos por um pecado, nós podemos pedir também quem? A Deus. Vamos até Cristo, vamos pedir perdão. E Ele há de trazer-nos a solução. Há de nos trazer o milagre nas nossas vidas. Irmãos, é muito ruim quando a gente chega numa situação de ficar odiando uns aos outros. Porque isso não é de Deus. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, o que ele é? Ele é um mentiroso. Não é? Porque como que ele não pode amar seu irmão que vê, não é? E como pode amar a Deus que não vê? Não é isso? Então, dessa forma, nós não devemos ficar, por exemplo, rusga uns com os outros. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar, não de quê? De obras, mas o quê? De fato, de palavra, amar uns com os outros assim, de obras. Não falando assim, olha, eu amo fulano, eu amo cicrano. Não é? Mas é amar de fato uns aos outros, né? Amar de fato uns aos outros como Cristo nos amou. Uma coisa que nunca devemos esquecer, Salmo no capítulo 103, versículo 13 ao 14, que diz o seguinte: Deus é misericordioso, conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Então é pedir misericórdia a Deus. Quando Moisés,
ele, ó Deus, me mostra a tua face. Eu disse, olha, Moisés, fica quietinho no canto ali, atrás daquela rocha, você vai me ver, né? Mas quando Deus passou, Moisés viu pelas costas. O que Moisés viu? Misericordioso, bondoso, longânimo. Tudo Moisés viu de Deus, né? Então, assim que nós vemos Deus, quando as coisas não vão bem para o nosso lado, nós não devemos esconder, não é? Nós devemos ser realistas, uns para com os outros, né? Nós devemos chegar a Deus e dizer, olha, o problema está assim, assim e assado. Como aconteceu com aquele rei, né, Ezequias, Senaqueribe chegou e diz, olha, nós vamos acabar com essa cidade, vamos fazer isso, vamos destruir tudo. Os deuses das outras nações não puderam. Nós destruímos tudo e acabamos com tudo. E vocês vão ser a mesma coisa. Esse Deus aí não vai resolver os seus problemas. E o que Ezequias fez? Será que ele perguntaram para ele que estava bem e ele falou que não estava? Ele falou, não, o negócio está ruim mesmo. Os homens estão querendo invadir a cidade aqui, vai desde o exército de Senaqueribe, vai invadir a cidade, vai matar todo mundo. Mas ele fez o quê? Pegou a carta e foi lá anotar e depositou ao Senhor. Olha, realmente, os deuses lá não valem nada, destruiu tudo. Mas o Senhor é Deus sobre todos os deuses. Está aqui a carta. E agora, eu não posso combater com este homem, não tenho forças, né? E Deus, o que Deus fez? Resolveu o problema. Quando eles, lá no arraial lá, eles mesmos brigaram com os outros e mataram uns aos outros. Está vendo como o milagre aparece? Para aquele rei, era impossível ele destruir aquele exército. Mas quando ele chegou a Deus, olha, eu quero um milagre. Olha, Senhor, me mostra o que deve fazer. E Deus resolveu o problema. Então, assim, tem que acontecer conosco também, né? Chegar perante Deus e derramar as nossas lágrimas. E Deus vai ouvir as nossas orações. Como diz aqui, olha, a sunamita desprezou o conselho e a ajuda de Geazi. De fato, foi uma boa escolha, pois a dupla ação estava com Eliseu, o profeta que era cheio do Espírito Santo. As nossas escolhas determinam o nosso sucesso. O nosso coração deve estar aberto para aqueles que, de fato, podem nos ajudar verdadeiramente, trazer vida onde há morte, ressuscitar a esperança e projetos falidos, produzir a alegria do reencontro. Para que você seja restituído das perdas da vida, despreze os conselhos e ajuda de Geazi. Busca ajuda onde há unção, onde profunda milagres, onde tem milagres. Diga para Deus, como a sunamita falou para Eliseu. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Está vendo? Que ele diz, olha, não, se você for, vou com você também. Mas resolve o meu problema. E ele, homem, foi lá e ressuscitou o filho dela. Em outras palavras, a sunamita quis dizer, em você está o milagre, e eu não vou te largar. Você tem a bênção para a minha vida, a ressurreição para o meu filho, a salvação para a minha casa, a alegria para a minha vida está no milagre que vem de ti. Você é o profeta de Deus para a minha vida. Seja qual for a luta que você passe, não deixe que ela te consuma, te mate. E nunca diga, tudo bem, quando não está bem. Busque a ajuda de Deus, que te dará vitória e um milagre para a sua vida e também para a sua família. Profetas Reis, no capítulo da página 239, diz o seguinte: assim foi recompensada a fé desta mulher. Cristo, o grande doador da vida, restaurou-lhe o filho. De igual maneira, os seus fiéis serão recompensados quando, em sua vinda,
a morte perder o seu aguilhão, e a sepultura for roubada a vitória que tem prendido. Então ele restaurará aos seus servos os filhos que a morte lhe tomou. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos seus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança no derradeiro fim para os seus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Amém. Então, irmãos, quando perguntar, está tudo bem? Se estiver bem, vamos dizer, está tudo bem. Mas se não estiver, vamos ser sinceros, vamos dizer, olha, a coisa não está bem. E se passamos por problemas, vamos procurar ajuda, principalmente a ajuda divina. Amém.